Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPESC Podcast, Segurança Pública e Justiça Penal em Democracia, uma série de entrevistas em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo e, ao lado da Laura Hipólito, temos recebido pesquisadoras e pesquisadores que são referência no debate sobre segurança pública e justiça penal no Brasil. Hoje temos o privilégio de receber Julita Lengruber, socióloga, ex-diretora de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, ex-ouvidora de Polícia do Estado, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, SESEC, e pioneira nos estudos sobre encarceramento no Brasil, tema ao qual se dedica desde os anos 1970. Ao longo de sua trajetória, Julita tem se destacado por seu compromisso com os direitos humanos, a reforma das instituições penais e o enfrentamento das políticas proibicionistas de guerra às drogas. Vamos à entrevista. Julita, é uma honra te receber no GPESC Podcast. E para começar, nós gostaríamos que tu nos contasse um pouco sobre a tua trajetória intelectual. Quais foram as principais influências pessoais e teóricas na tua formação e o que te levou já nos anos 70 a te voltar para o estudo do sistema penitenciário em um momento em que o tema ainda era pouco explorado no Brasil? Quais os principais achados de pesquisa da pesquisa Cemitério dos Vivos no Presídio Talavera Bruce e que te forjaram como pesquisadora? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Laura. Muito prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que eu já sei tem sido bastante bem-sucedido, né? Vocês têm conseguido, ah, enfim, atrair a atenção de um público bastante considerável e um público interessado nesses temas, né? Então, eu fico muito feliz de participar aqui. E vamos lá. É, Quando eu penso, né, enfim, a minha trajetória é longa, né? Eu comecei a, a me interessar pelo tema das prisões ainda em meados dos anos 70, né? Eu em 72, eu comecei meu mestrado com... o mestrado era no antigo UPERJ, né, da Universidade Cândido Mendes, mas a minha concentração menor era em antropologia. O mestrado era de sociologia, mas eu fiz algumas cadeiras com Gilberto Velho, né, o saudoso Gilberto Velho, grande referência na antropologia urbana no Brasil. E ele era professor do programa de pós-graduação em antropologia no Museu Nacional. Então, eu comecei a trabalhar com Gilberto e me interessei particularmente pelo tema do desvio. E, olhando para trás, né, quando você me mandou o roteiro para essa entrevista, Rodrigo, eu realmente me pus a pensar, né, quer dizer, como o Howard Becker, ainda o primeiro, e eu fui procurar até para me lembrar de quando era o primeiro livro dele, né? O primeiro livro do Howard Becker, que se chamou Outsiders, né? Que eram Os Desviantes, é um livro de meados dos anos 60. Né? Então, o Howard Becker foi absolutamente pioneiro nessa discussão de o que é o desvio, quer dizer, em última análise, o que é o crime, né? Quer dizer, e aí eu queria até rapidamente lembrar, porque eu quero fazer só como introdução, mostrar, por exemplo, que o Foucault, nos anos 70, não é? Ele fala mais ou menos o que o Howard Becker falava nos anos 60. Né? Isso é muito considerado super né, inovador
e transgressor ele mesmo, né? Assim como Howard Becker. E o Howard Becker dizia o seguinte, que o desvio não é uma qualidade presente em alguns tipos de comportamento e ausente em outros. Ele é um produto de um processo que envolve respostas dos outros a um determinado tipo de comportamento. Então, o mesmo comportamento que pode ser uma infração às regras num determinado momento pode não ser em outro. Pode ser uma infração quando cometido por algumas pessoas e não por outras, né? Pode ser uma quebra de regras que acaba sendo sujeito a algum tipo de punição ou não. Quer dizer, resumidamente, um ato se constitui num ato desviante ou não, dependendo da natureza do ato, de quem viola essa norma e de como outras pessoas reagem a isso, né? Aí, por curiosidade, né, pela sua provocação, Rodrigo, eu fui ver o que o Foucault dizia, né? E o Foucault diz o seguinte, eu quero ler de novo, porque eu acho muito interessante, e você me provocou a trazer isso de volta. E o que o Foucault dizia em 1975, a prisão, ao aparentemente fracassar, não erra o seu objetivo. Ela contribui para estabelecer uma ilegalidade visível, marcada, irredutível a um certo nível e secretamente útil, rebelde e dócil ao mesmo tempo. Ela desenha, quer dizer, a prisão desenha, isola e sublinha uma forma de ilegalidade que parece resumir simbolicamente todas as outras, mas que permite deixar na sombra o que se quer tolerar. Quer dizer, é impressionante, né, que com uma diferença de 10 anos, o Howard Becker nos anos 60 e o Foucault nos anos 70, eles estão falando a mesma coisa, né? Quer dizer, a criminalidade é uma construção social, né, que o crime é uma construção social e cometido por alguns vai ser punido, cometido por outros não vai ser punido, né? E a prisão está aí para mostrar, né, quem é que a sociedade resolve punir, né? Obviamente, a prisão absolutamente não tem nada a ver com o ato em si, né? Quer dizer, o crime ou o desvio, que é uma construção social. Eu fiquei muito... sabe, me chamou muita atenção voltar ao Becker e ao Foucault e perceber, né, como esses caras estavam falando a mesma coisa. Quer dizer, e a gente, hoje, né, enquanto sociedade, as prisões estão aí para não nos deixar mentir, né? A prisão é esse local, né? É essa máquina de moer gente, como dizia o Nilo Batista, né? É essa máquina de moer gente que está moendo que tipo de gente? Né? Está moendo uma parcela muito específica da sociedade, né? Que a sociedade não quer ver, que quer isolar e não é aquela coisa, bota dentro da cadeia, sobe os muros e joga a chave fora, né? Esse é um grupo de pessoas que ninguém quer ver, né? É melhor que fiquem esquecidos atrás dos muros. Enfim, então esse tema, né, o que é o crime, o que é o desvio e até onde vai a hipocrisia da sociedade ao criar prisões e destinar uma parcela da sociedade a essas masmorras, eu acho que isso é o que me moveu, né? Essa curiosidade por esse tema e essa percepção muito cedo, né, de que
a gente vive uma grande hipocrisia. Julita, uma das experiências mais marcantes da tua trajetória foi a atuação como secretária de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro na década de 1990, no segundo governo do Leonel Brizola. Quais foram os principais aprendizados dessa experiência na gestão penitenciária e como enfrentar de forma concreta e ética o tema da superlotação e das condições degradantes das prisões brasileiras e o domínio das facções no ambiente carcerário? Eu acho que quando... Só uma correção, quer dizer, naquela época, nos anos 90, ainda não havia secretarias de administração penitenciária, né? Aliás, isso foi uma criação já em São Paulo, e aqui no Rio, nos anos 90, quando eu dirigi o sistema penitenciário, a, a, o sistema penitenciário era subordinado à Secretaria de Justiça, e o secretário de Justiça era o Nilo Batista, né? Que foi um grande parceiro e um incansável defensor dos direitos, dos direitos humanos, dos direitos dos presos. Enfim, então, em 1992, eu vou dirigir o sistema penitenciário, na verdade, 1991. É porque tanta coisa marcante aconteceu em 92 que, às vezes, eu menciono 92. Mas, enfim, eu fui diretora do sistema penitenciário entre 91 e 94, num período muito desafiador, né? Que foi o período em que estavam se... já nos anos 80, as chamadas facções estavam tomando forma no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro foi o berço do Comando Vermelho, e depois do Comando Vermelho veio o PCC em São Paulo, enfim, mas esse grupo organizado, né, de presos que se constituiu no que os presos intitulavam de Comando Vermelho, surge nos anos 80, mas ao longo dos anos 90, essas estruturas vão realmente tomar forma, vão realmente se constituir, né, enquanto vozes que demandam, principalmente demandam os seus direitos dentro da cadeia, né? É importante dizer que já quando surge o Comando Vermelho, né, muitos dizem porque o Comando Vermelho surgiu a partir da convivência entre presos políticos e presos comuns, né, na penitenciária da Ilha Grande, ainda na época da ditadura. Mas os presos comuns podem ter tido alguma inspiração, mas realmente eu acho injusto, né, dizer que os presos comuns apenas beberam da inspiração da organização que tinham os presos políticos. Eu acho que eles vão muito além, né? Eu acho que os presos comuns realmente percebem, né, o quanto eram... quer dizer, o quanto esse conjunto de pessoas, né, era oprimido dentro da cadeia. Então, eles surgem principalmente demandando direitos, né? Eu acho isso muito interessante, porque num momento em que, durante a ditadura, não é, era fácil você se sensibilizar por aqueles homens e mulheres que estavam dentro da cadeia, estavam sendo torturados, e a gente olhava e falava assim, não, são meus iguais, né? Era gente oriunda das camadas médias da sociedade, pessoas com as quais era muito mais fácil a gente se identificar, né? Os presos comuns, não. Os presos comuns não conseguiam atrair, né,
esse olhar da sociedade que, sabe, não, os presos comuns eram bandidos, né? Não eram pessoas que sacrificaram suas vidas em defesa, né, do bem comum, enfim, sacrificaram as suas vidas para, enfim, derrubar a ditadura e fazer com que o Brasil retornasse à democracia. Não, o preso comum é diferente, o preso comum é bandido, né? Esses não merecem nossa atenção. Até porque, né, o preso comum é um homem ou uma mulher que vem das camadas mais desfavorecidas da sociedade e, muito frequentemente, são negros, né? Então, absolutamente não era um conjunto de pessoas, né, que atraía qualquer... quer dizer, esse olhar benevolente, né? Então, quando eu fui dirigir o sistema penitenciário, né, era muito claro para mim que ali seria uma luta cotidiana na tentativa de mostrar, né, que o Brasil tinha uma lei de execução penal que datava dos anos 80. A nossa lei de execução penal é de 1984. Né? No entanto, até hoje, né? Se você pega a lei de execução penal, você vai, artigo por artigo, quando você chega em tudo que a lei determina como direitos dos presos, desde então, desde 1984 até hoje, a lei de execução penal sempre foi absolutamente ignorada nesse país, né? A lei de execução penal, por exemplo, diz que o preso condenado tem a obrigação de trabalhar. Isso é muito interessante, porque a lei não diz que o preso deve trabalhar. Não, a lei é muito clara. O preso condenado tem a obrigação de trabalhar. Então, isso quer dizer o quê? Se o preso tem a obrigação de trabalhar, o Estado tem a obrigação de prover trabalho, né? No entanto, historicamente, entre 20% e 30% dos presos trabalham pelo Brasil afora. Em alguns estados, um pouco mais, outros estados, bem menos, mas quer dizer, a ignorância da lei de execução penal no Brasil, na área do trabalho do preso, é absoluta, né? E mais ainda, a lei diz que para cada 3 dias trabalhados, o preso pode descontar um dia de pena. Então, o Estado tem obrigação de prover trabalho, porque se o Estado não prover trabalho... Então, esse era um tema, por exemplo, que me mobilizou muito. E eu fazia palestras para pequenos e médios empresários, tentando atrair a atenção dessas pessoas. Olha, a gente precisa dar trabalho para o preso, a gente precisa formar o preso em algum tipo de atividade que ele possa realmente exercer quando sair da cadeia. E era, sabe, você tinha que matar um leão por dia para conseguir sensibilizar um ou outro pequeno empresário para montar uma oficina dentro da cadeia, né? E eles diziam, não, o preso vai ter rebelião e o preso vai quebrar a oficina toda. Ledo engano. Os presos, eles tinham tanto cuidado com o seu local de trabalho que, mesmo quando havia rebeliões, jamais as oficinas eram tocadas, porque aquilo era precioso, né? Era a partir daquele trabalho que eles sustentavam, às vezes, suas famílias aqui fora. Né? Então, a área de trabalho sempre foi difícil. A área de educação,
O que a lei de execução penal diz? Que o preso condenado tem direito, né, à educação de primeiro grau. Então, o que a gente tinha, e tem até hoje, né, uma massa de homens e mulheres que não terminaram o primeiro grau. Então, essa legislação, que é de 1984, continua bastante ignorada, né? Então, eu acho que quando eu fui trabalhar no sistema penitenciário, eu era movida, né, por essas duas inquietudes. Mas a lei diz que tem que dar trabalho para o preso, a lei diz que tem que dar educação para o preso, e eu não consigo, né? E realmente os recursos eram muito limitados. E claro que sempre com essa dificuldade, não é, de falar sobre o tema com o grande público. Eu dava muitas entrevistas, escrevia sobre o tema. E, na verdade, quer dizer, eu acho que o tema mais central e que mais me mobilizou foi o tema da violência, né? O Brizola teve um governo nos anos 80, depois, no final dos anos 80, a gente teve o governo Marcelo Alencar, em que o desculpa, o governo Marcelo, em que a violência dentro das unidades prisionais era muito grande, né? Então, logo no início da minha gestão, em maio, jamais vou esquecer, logo em maio, eu tomei posse em janeiro, e logo em maio houve um episódio de grande violência no presídio Ari Franco, que era um presídio de entrada no sistema penitenciário, e, enfim, isso acabou chegando aos meus ouvidos. Eu fui verificar com meus próprios olhos e havia mais de 20 presos com marcas de tortura. E aí eu determinei que se reunisse todos os agentes penitenciários daquela unidade prisional e tivemos uma longa conversa. E fiquei muito chocada quando um deles me disse o seguinte: doutora, tudo bem, a gente já entendeu, a gente dança conforme a música. No governo anterior, podia dar porrada, a gente dava. Se a senhora está dizendo que não é para dar porrada, tudo bem, a gente não vai dar porrada. Quer dizer, sabe, essa noção de que o sistema penitenciário vai funcionar de uma maneira ou de outra, dependendo da forma como ele está sendo gerido. E isso a gente pode estender para a segurança pública de maneira geral, né? Quer dizer, o que acontece? Se a gente pegar o governo Witzel, né, no Rio de Janeiro, que ficou muito famoso, um governador do Rio de Janeiro que acabou preso, né? O que o Witzel dizia? Que era para o policial mirar na cabecinha, né? No período do governo Witzel, explodiu o número de pessoas mortas pela polícia, né? Chegou, a gente teve, e depois a gente teve vários anos com mais de 1.000 mortos pela polícia, chegou a 1.500 mortos pela polícia, né? E é interessante porque aí já estou unindo uma reflexão à outra, né? Mas sabe, quando a gente pensa em segurança pública de maneira geral, e não é muito diferente da gestão de unidades prisionais. Quer dizer, quem está gerindo vai determinar a direção, sabe, para onde, como o agente penitenciário lá disse, bom, a gente vai dançar conforme a música. Quer dizer, o maestro, que era o diretor do sistema penitenciário, dizia, não, agora não vai ter porrada, não vai ter porrada. Agora nós vamos fazer assim, então nós vamos fazer assim. E a segurança pública é a mesma coisa. Se o governador disser, a partir de hoje, não tem mais polícia
matando, enfim, tornando, né, a violência seu instrumento de trabalho, seu instrumento cotidiano. Quer dizer, se o governador diz não, é não. E por isso, quando eu fui ouvidora de polícia e o Luiz Eduardo Soares era o coordenador de segurança pública no Rio de Janeiro, nós tivemos 294 mortes pela polícia. E, a partir de então, os números foram crescendo, chegaram a 1.600, enfim, nós tivemos vários anos com mais de 1.000 mortes pela polícia no Rio de Janeiro, e claramente, né, é alguma coisa que, se o governador disser não quero que a polícia mate, a polícia não vai matar. Né? Quer dizer, é interessante que eu fui do sistema penitenciário já para a segurança pública e para o controle da polícia, mas, sabe, não é nada... isso é que me incomoda, me angustia tanto, porque, né, é tanta discussão sobre e a política de segurança pública, e o que deve ser feito, e como vamos reduzir a letalidade da polícia, sabe, está tudo na cara de quem quiser ver. Né? Na época em que eu fui ouvidora de polícia, eu e o Luiz Eduardo acreditamos num governador, né, que era o Garotinho, que se dizia comprometido com uma política de segurança pública que respeitasse os direitos das pessoas, uma política de segurança pública orientada pelo respeito aos direitos humanos. Né? E logo nós nos demos conta de que ele não teve coragem de sustentar essa política. Ele foi ameaçado, isso o Luiz Eduardo conta em detalhe no seu livro Meu Casaco de General, né? Em que ficou muito claro para nós, depois de alguns meses do início do governo Garotinho, que aquele não era um governador que tinha coragem de bancar. Essa é uma palavra simples que todo mundo entende. Né? O governador pode bancar ou não uma política de segurança pública. Né? Naquele momento, o Garotinho não bancou uma política de segurança pública que nós esperávamos que fosse, né, trazendo de volta, né, o que o Brizola dizia. O Brizola é muito condenado, né, no Rio de Janeiro por ser o governador que deixou a criminalidade se desenvolver sem freios. Né? Que na época do Brizola a polícia não podia subir o morro. Lindo engano. O que o Brizola dizia, e ele dizia com todas as letras, mas isso a classe média não gostava, né? O que o Brizola dizia é que a polícia pode subir um morro, sim, mas a polícia não vai enfiar a bota na porta, né, no barraco da favela. A polícia vai subir o morro respeitando aquelas pessoas como respeita o cidadão nas áreas mais privilegiadas da cidade. Quer dizer, era apenas isso que Brizola dizia. Né? Então, sabe, quer dizer, se você... E por que a gente, naquela época, também... Quer dizer, a gente não tem números, né, para letalidade policial naquela época. Se a gente tivesse, a gente veria que foram números reduzidíssimos. Né? Então, quer dizer, voltando a essa e aí eu vou passar para vocês, mas, sabe, me incomoda muito, Rodrigo e Laura, sabe? E eu vejo discussões infindáveis, sabe? E aí, vamos discutir segurança pública, e quais são os modelos? E vamos trazer um modelo, né? Houve uma época que Minas Gerais ficou famosa por seu modelo de segurança pública, houve um período que o Rio Grande do Sul ficou conhecido, outros, Recife já teve seus momentos, né? As UPPs no Rio de Janeiro, no início, embora
eu devo admitir, né? E hoje eu tenho até um certo orgulho de dizer isso, eu, desde o início, achava que as UPPs não iam dar certo no Rio de Janeiro, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente passa, né? A gente sabe, são horas e horas e horas de discussão de quais são os modelos e vamos ver. Não, é claro que num segundo momento você tem que discutir como é que você vai operacionalizar uma política que respeite os direitos das pessoas, né? Agora, sabe, para que isso, o start dessa política de segurança pública, quer dizer, você dá o pontapé numa política de segurança pública, né, respeitadora dos direitos das pessoas, quando o governador assume corajosamente que vai enfrentar, por exemplo, a banda podre das polícias, né? O Rio de Janeiro tem uma história muito larga de corrupção das polícias. Isso vem, enfim, da ligação muito estreita entre o jogo do bicho e a polícia no Rio de Janeiro, coisa que não é a realidade em outros estados, né? Então, desde os anos 50, a força do jogo do bicho no Rio de Janeiro trouxe a polícia para trabalhar, enfim, ao seu lado, e com isso a corrupção explodiu. Então, a corrupção da polícia no Rio de Janeiro tem raízes históricas muito mais complicadas do que em outras partes do Brasil. Muito bem, Julita. De fato, tu já avançou bastante em relação à o nosso próximo tópico, que foi justamente essa experiência que tu tiveste como ouvidora de polícia, já no início ali dos anos 2000, na gestão Garotinho, né? De qualquer maneira, essa experiência, ela depois acabou produzindo, né, em termos de pesquisa, o trabalho Quem Vigia os Vigias, em parceria tua com o Inácio Cano e com a Leonarda Musumeci, e onde tu aprofunda essa discussão dos mecanismos institucionais de controle, né? Pela tua resposta anterior, deu para perceber que tu tem, né, um foco mais relevante, o que tu coloca é na vontade política do governador de enfrentar essas questões, tanto penitenciárias quanto prisionais. Mas em relação a esse trabalho, né, e a essa publicação tua, o que teria ali de recomendações mais importantes em relação a esse tema, que é um tema tão quente ainda na nossa agenda, né? O tema do controle da atividade policial. E eu acrescento, né, naquele mesmo período, pós essa experiência tua na ouvidoria, que foi até quando eu te conheci pessoalmente, tu estava coordenando aquele trabalho do Instituto Autos no Brasil, que era a visitação a delegacias de polícia para examinar como era o atendimento e quais eram, digamos, as delegacias onde havia uma melhor atenção, né, à vítima, enfim, ao registro da ocorrência. Então eu queria que tu nos falasse um pouco sobre isso, né? Quais são esses caminhos para o aperfeiçoamento da polícia, para além dessa questão da vontade política de enfrentar os problemas, e como se poderia, então, a partir desses mecanismos, discutir um pouco essa questão da reforma da polícia do Rio de Janeiro especificamente, para não extrapolar também para uma dimensão nacional que talvez seja um pouco complexa, né? O que tu diria sobre isso? Eu acho que, infelizmente, esse mecanismo de controle externo da polícia que começou a aparecer, as primeiras ouvidorias de meados dos 90, eu fui ouvidora de polícia em 1999, eu fui a primeira ouvidora de polícia no Rio de Janeiro, e convivi com o Benedito Mariano, que foi o primeiro ouvidor da polícia em São Paulo, né? E, claramente, quer dizer, já nesses primórdios, tanto Mariano e eu nos inquietávamos com o fato de que o poder das ouvidorias de polícia era muito limitado, né? E
principalmente porque as ouvidorias de polícia não têm capacidade de investigar, quer dizer, não tem autorização legal, né, para fazer investigação. Né? Se você recebe, quer dizer, o que eram as ouvidorias, aliás, é bom que se diga que São Paulo, eu acho que é o único estado brasileiro que ainda tem uma ouvidoria, né? Me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, mas as ouvidorias, ao longo dos anos, acabaram sendo absolutamente postas de lado, abandonadas, quer dizer, essa estratégia de controle externo da polícia que se constituiu, né, nesse modelo das ouvidorias no Brasil, isso foi abandonado ao longo dos anos, incomodava, né? Controle externo da polícia incomoda o executivo, incomoda as polícias, né? Mas qual era o grande problema? Quer dizer, por que as ouvidorias não conseguiam realmente realizar plenamente seus objetivos? Porque a gente não podia investigar. Então, a gente recebia, né? Nós éramos um canal de recebimento das queixas da população em relação à polícia. Né? Então, a gente recebia aquelas queixas, transmitia para as corregedorias, que são os controles internos das polícias, né? E ficávamos ali de braços cruzados esperando que as corregedorias investigassem. Né? E a maior parte das vezes as corregedorias engavetavam, né? Principalmente quando as queixas, né, as denúncias estavam relacionadas com integrantes das polícias que não eram, né, dos escalões inferiores. Então, quando era soldado, praça, né, enfim, na Polícia Civil, algum policial recém-ingressado nas fileiras, né, ainda a gente conseguia que a polícia investigasse. E quando chegava denúncias sobre coronéis, comandantes de batalhão, sobre delegados titulares de delegacia, mas as denúncias eram absolutamente ignoradas. Né? Nós tivemos, eu me lembro, nós tivemos denúncias sobre enfim, integrantes do alto escalão da PM do Rio de Janeiro, em que a pessoa ligava e dizia assim: por favor, manda alguém no pátio do batalhão que a senhora vai ver os carros, olha a marca dos carros e depois vai ver quem são os proprietários. E a senhora vai ver que os salários dessas pessoas, né, não justificam a propriedade de um veículo como aquele. Quer dizer, é um negócio tão simples. Né? E aí eu, mais de uma vez, me sentei com o comandante da PM e dizia assim: vamos fazer um grupo de trabalho, enfim, um grupo, sabe, com esse objetivo, e vamos correr os pátios dos batalhões e vamos dar uma olhada nesses carros que estão estacionados nesses pátios e vamos lá conferir. E aí, é claro, sempre eles davam... Não, mas esses policiais têm firma de segurança privada. Eu disse, bom, primeiro que está errado, né? Porque nunca está no nome deles, está no nome de algum familiar. Você vai ver essas ligações. E, né, essa é uma atividade ilegal. Né? Então, não poderia justificar a compra desses carros também. Né? Enfim, sabe, coisas muito simples que podiam ser feitas. E eu não estou nem falando de casos de violência policial, que nós tivemos casos de violência policial absolutamente... sabe, eu custava acreditar no nível de violência, de perversidade de algumas
Era a coisa sempre, a gente sempre podia definir, bom, sabe, é um grupo de policiais dentro desse batalhão. E é esse grupo de policiais que rotineiramente extorque, que rotineiramente, né, usa de violência. É fácil mapear, né? Quer dizer, essa coisa da vontade política é absolutamente presente, né? Nessa área de segurança pública. Não adianta. Os governadores são covardes, os governadores não querem enfrentar as polícias, né? E os controles são absolutamente ineficazes. O que você tem o quê? Você tem as corregedorias, que são os controles internos. Os controles internos são corporativos. Os controles internos jamais vão desnudar, né, a corrupção, por exemplo, do oficialato na PM, nem daqueles melhor posicionados dentro da Polícia Civil, né? Aliás, eu estava até revendo aqui uma... Você me provocou, sabe, Rodrigo, a ir lá atrás, nas primeiras coisas que eu fiz na vida, e eu coordenei um volume que se chamou A Instituição Policial, que foi uma publicação da OAB, que é de julho de 1985. Então, em meados dos anos 80, eu era pesquisadora do CNPq, eu tinha uma bolsa de pesquisa que naquela época, nem sei se ainda existe, chamava Jovem Mestre, e pesquisador Jovem Mestre. Então, eu fiz uma pesquisa sobre Polícia Civil no Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque eu ficava nas delegacias, eu sentava, eu só pedia permissão para isso. Eu ficava sentada na entrada, ali, num banco que tinha, né, ao lado do balcão, onde as pessoas são atendidas nas suas visitas à delegacia, o primeiro contato, né? E eu ficava ali sentada num banco e ficava observando. E depois, aos poucos, fui me relacionando com alguns policiais e conseguindo realmente que eles as entrevistas eram surpreendentes, sabe? Então, eu fui atrás aqui, e, por exemplo, essa história de que a polícia prende, a justiça solta, isso eles falavam naquela época, e eles diziam o seguinte, isso os policiais civis no Rio de Janeiro, meados dos anos 80, né? Eles diziam o seguinte, a justiça é cega, mas tem bom tato. Olha que interessante, a justiça é cega, mas tem bom tato. Porque eles diziam o seguinte, o que você não consegue resolver com a PM, pagando meia dúzia de reais, e você não consegue resolver na delegacia, pagando muito mais, você vai resolver na justiça, pagando uma fortuna, né? Claro que quando a gente fala em corrupção, a gente sempre insiste, né? Claro, há policiais corretos que cumprem, né, com seu compromisso legal, há juízes corretos, né? Mas a gente sabe que essa é uma realidade. Quer dizer, é muito fácil dizer que o policial é corrupto, né? Agora, acusar a justiça, né, de corrupção é muito mais difícil. Mas é absolutamente surpreendente. Eu fui atrás, sabe, dessa... Porque foi uma primeira incursão que eu fiz, né, nessa discussão sobre quem é o policial. Eu queria entender, né, quem é essa... ele está lá na delegacia, vai torturar uma testemunha, né? E depois ele vai para casa, ele é o melhor dos pais, né? Eu conheci um delegado de polícia
uma vez que era amante das artes e conhecia muito a história da arte, estudava a história da arte, né? E eu, fascinada com aquele personagem, até um dia em que, numa conversa, ele me disse: Julita, não existe, o ser humano ainda não criou uma máquina em que você bote a pessoa por enfim, na entrada de uma máquina e a verdade vai sair na outra. Quer dizer, não existe. Então, e eu falei, o que você quer dizer com isso? Pois é, às vezes, sabe, você precisa de usar de alguma violência para extrair a verdade, né? Então, sabe, nós somos seres complexos, né? Então, você também acusar o policial é muito fácil, né? Hoje, o Rio de Janeiro tem uma situação absolutamente... Aliás, hoje não é só o Rio de Janeiro, a Bahia, outros estados, né? E uma polícia que age com truculência no seu dia a dia e provoca mortes, né? Diariamente. E isso é olhado como se fizesse parte, né, do trabalho da polícia. Não, pois é, há danos colaterais. Você tentando impor a ordem, você pode provocar danos colaterais, né? Quer dizer, essa percepção, né, de que a imposição da ordem, né, justifica qualquer dano colateral é alguma coisa que hoje no Brasil se aceita. E não, a gente não precisa ir muito longe. A Bahia tem 20 anos de governo do PT, Partido dos Trabalhadores, né? E hoje a Bahia é um estado com uma altíssima taxa de letalidade, né? Uma polícia truculenta, violenta, que no fundo, quer dizer, eu vou quase que caminhando já para o final da nossa entrevista, né, que é essa discussão sobre política de drogas, né, Rodrigo? Quer dizer, como tudo isso está absolutamente vinculado, né? Quer dizer, como você justifica a violência da polícia de uma política de drogas que a gente sabe que jamais garantiu a saúde e a segurança das pessoas, né? Quer dizer, qual é a defesa da guerra às drogas? Não, nós estamos combatendo, né, drogas tornadas ilícitas, né, em nome da segurança e da saúde da população. Quer dizer, é uma hipocrisia né, absolutamente gigantesca, porque jamais essa política teve como objetivo proteger bem algum, seja a saúde, seja a segurança. É uma política que, desde a sua origem, né, é uma política racista, é uma política sempre voltada para uma determinada, um determinado grupo, né, na sociedade, e, no caso do Brasil e de tantos outros países, né, é uma política racista, uma política voltada para essas áreas, né, que são as áreas desprivilegiadas, são as áreas pobres, são favelas e periferias nas grandes cidades, né, que ali o que você encontra nesses locais? Você encontra o varejo das drogas, né? Quer dizer, o grande tráfico não está na favela, né? O grande tráfico não está nas periferias das grandes cidades. O grande tráfico está
é uma atividade muito mais sofisticada, muito mais organizada, né? Que você encontra em muitas partes do país, mas que certamente, né, não é na favela que você vai encontrar o grande tráfico. Na favela você tem o varejo das drogas, você tem o pequeno traficante, né? E é claro que quando a mídia explora o tema, né? Então é o fulano que é o dono do tráfico na favela tal, é a liderança do Comando Vermelho, do PCC, seja lá de que facção hoje, né? Dizem que há mais de 80 facções, né? Quem estuda o tema diz que há mais de 80 facções pelo Brasil afora, né? E eu costumo dizer que a gente precisa sempre lembrar que não há nenhuma modalidade de crime organizado sem parceria com a polícia, né? A polícia está sempre, sempre presente, né? Quando a criminalidade começa a se organizar, é porque a polícia já entrou como parceira, né? E aí, só porque ele é gaúcho, Rodrigo, e eu acho uma pessoa absolutamente fantástica, que foi o Hélio Luz, né? Que foi chefe de polícia no Rio, mas antes de ser chefe de polícia, ele foi diretor da divisão antissequestro no Rio de Janeiro, né? E quando o Hélio Luz tomou posse, né, como ainda, enfim, anos 90, como diretor da divisão antissequestro no Rio de Janeiro, o Hélio Luz disse o seguinte: a partir de hoje, a antissequestro não sequestra mais. Quer dizer, que camarada corajoso, né? Ele conseguiu, diante das câmeras de televisão, diante de rádio, enfim, da mídia impressa, ele disse com todas as letras: a partir de hoje, a antissequestro não sequestra mais. Não, houve uma decisão política, né? Os sequestros no Rio de Janeiro tinham escapado do controle totalmente, né? E aí resolveram botar na liderança da divisão de sequestro um cara que não tinha rabo preso, né? Como se fala na linguagem policial. Então, era um cara que não tinha rabo preso com ninguém. Aí eu disse: bom, vamos botar esse cara lá, porque ele é meio louco. Se ele não tem rabo preso com ninguém, ele é meio louco. Então, ele vai ter coragem de enfrentar esse negócio. E o número de sequestros no Rio de Janeiro caiu, quase zerou do dia para a noite, né? Quer dizer, não tem. E aí, voltando, né, Rodrigo? Quer dizer, essa angústia que eu tenho de que, sabe, quer dizer, bastou o Hélio Luz dizer: a partir de hoje, antes sequestra, não sequestra mais, como o Witzel, que disse: a partir de hoje o policial pode atirar na cabecinha. Quer dizer, esses dois exemplos absolutamente contrastantes, né, de como a autoridade pode determinar o rumo, né, da segurança pública, das formas de controle da polícia, enfim. Então, só arrematando, eu acho que o Brasil perdeu a grande oportunidade que teve nos anos 90, começo dos anos 2000, de instituir controles externos da polícia que façam jus a esse nome, né? E, para isso, é preciso realmente que a gente, enquanto sociedade, a gente acredite, né, que a polícia precisa ser controlada e que precisa ser controlada em nome da cidadania, né? E isso só vai acontecer se as ouvidorias, se os controles externos tiverem, né, legalmente a capacidade de investigar e de, né, trazer à luz os crimes e os malfeitos das polícias.
Nos últimos anos, tu dedicou com intensidade, o debate sobre política de drogas, te dedicou com intensidade a esse debate, atuando como uma das vozes mais lúcidas do campo antiproibicionista. E eu preciso falar que eu, como pesquisadora desse campo, eu te admiro muito. Mas, retomando a pergunta, quais os caminhos possíveis para avançar na superação do proibicionismo no Brasil? Como tu avalia a recente decisão do STF descriminalizando o usuário da maconha e estabelecendo um parâmetro objetivo para a diferenciação entre usuário e traficante? E que prioridades deveriam orientar uma nova política de drogas comprometida com direitos humanos, redução da violência e encarceramento? Então, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza do seguinte: drogas, substâncias que alteram, né, a consciência, sempre fizeram parte da humanidade desde tempos imemoriais, né? Há registros dos egípcios, dos sumérios, enfim, usando substâncias que alteram a percepção, né? E ao longo, enfim, de milênios, né, esse tipo de substância foi usada, seja como a forma realmente de alteração de estados de consciência, seja para fins rituais, ou seja como um medicamento, né? Então, a gente não pode escapar disso, né? Substâncias que alteram estados de consciência sempre são parte da humanidade. Então, sabe, essa tentativa de dizer que não, isso é uma coisa nova, sabe? Drogas surgiram, enfim, há pouco tempo, então não vamos. Desculpa, né? Acho que tocou aqui o telefone e eu me distraí. Mas, enfim, então eu acho que primeiro a gente tem que ter clareza, sabe, dessa realidade, né? Quer dizer, sempre existiram. Sempre existiram. Então, não vamos negar, vamos criar formas de conviver, né, com essas substâncias, né? Então, o que eu acho muito importante hoje é dizer o seguinte, e aí eu até recomendaria, né, aos ouvintes desse podcast que procurem. Existe um estudioso britânico cujo sobrenome é Nutt, N de Nair, U-T-T, 2 T's de Teresa, N-U-T-T. Então, o Nutt tem um gráfico que é fruto, quer dizer, o gráfico resume o trabalho. Ele, com um conjunto de estudiosos, se dedicou ao seguinte tema: qual o dano que essas substâncias, mas não só substâncias ilícitas, mas também o álcool. Então, ele quis estudar que danos essas substâncias podem causar ao próprio, ou que danos essas substâncias podem causar ao seu entorno, né? Ao usuário e seu entorno. E aí, o trabalho do Nutt, que foi de vários anos, eles chegaram à conclusão seguinte: a droga que mais causa dano ao próprio, ao usuário e ao seu entorno é o álcool. Numa tabela que começa com 0 e termina com 100, não é? É absolutamente impressionante, porque o álcool está lá no lugar 70. O álcool está no lugar 70. O álcool está no lugar 70 e a maconha, por exemplo, é menos de 20. Cocaína, se eu não me engano, é 27. Né?
Então, quer dizer, esse gráfico do Nutt, ele resume o dano. Você tem barras no gráfico, né? Com o dano causado por todas as substâncias ao usuário e ao seu entorno. E aí, quando você olha esse gráfico, você se dá conta, né, da enormidade da hipocrisia, porque a substância que mais dano causa é o álcool, né? E o que acontece com o álcool na sociedade? Você liga a televisão na novela das 6, novela, enfim, em qualquer novela hoje. E qual é pesadamente quem anuncia? Né? É a Ambev, são as fábricas de cerveja. Né? Já há algum tempo é proibido fazer publicidade de outro tipo de bebida, né? De bebidas destiladas. Mas você continua a conviver, né, com essa hipocrisia, desse estímulo, né, aliás, é bom que se diga que o David Nutt ele tinha sido indicado para ser o que popularmente se chama o czar das drogas, né? A ser o diretor-geral da área de política de drogas na Grã-Bretanha. Depois desse trabalho que ele publicou, ele foi eliminado das possibilidades. Por quê? Porque a indústria da cerveja na Grã-Bretanha, e daí, enfim, a indústria do álcool, né? Na Grã-Bretanha, porque ele fala do álcool, ele não distingue cerveja de outros destilados. Mas ele foi derrubado, antes mesmo de tomar posse, ele foi derrubado da possibilidade de tomar posse como sabe, diretor-geral de política de drogas na Inglaterra. Porque, imagina, uma indústria poderosíssima como é a indústria do álcool na Inglaterra, esse camarada estava vindo a público dizendo que o álcool fazia muito mais mal do que cocaína, do que muitas outras substâncias que eram consideradas como substâncias, né, muito, enfim, que causavam grandes prejuízos. Né? Mas, então, só para voltar, então, essa hipocrisia em relação à política de drogas foi alguma coisa que me chamou a atenção muito cedo. Como eu tinha essa longa estrada aí nessa área de primeiro prisões, depois alternativas, uma coisa que a gente não falou, mas alternativas à pena de prisão, eu trabalhei ativamente no grupo que conseguiu realmente botar de pé a Lei 9.714, né, que é a lei de 1998 das alternativas à pena de prisão. Eu era membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas, ao longo de toda essa minha trajetória, prisões, alternativas à pena de prisão, depois, nessa área de controle externo da polícia, sempre ficava muito claro para mim que tinha um tema aí que atravessava todos os outros, que era o tema do tráfico de drogas. Né? Quer dizer, cada vez mais é o crime que leva a pessoa, né? Nós estamos com uma população em relação às mulheres, por exemplo, né? Há alguns estados em que você tem 70% da população carcerária feminina tá presa por tráfico de drogas. Né? Então, é um mega problema hoje para o sistema penitenciário, para as políticas de segurança pública, e a gente, hipocritamente, né, continua a
né, se preocupar com um tema que não deveria ser a principal preocupação. O Rodrigo está também nessa estrada há muito tempo. Você olha, há pouco tempo, o Sou da Paz fez um levantamento sobre esclarecimento de homicídio, né? Você tem, em média, sei lá, 30% dos homicídios no Brasil são esclarecidos, né? Como é que a gente pode aceitar, né, enquanto sociedade, né, que a polícia esteja voltada, né, a se defrontar com esse varejo das drogas, né, a gastar tempo e dinheiro nesse embate cotidiano e violento, né, ao tráfico de drogas, e quando apenas 30% dos homicídios no Brasil são esclarecidos, quer dizer, de cada 100 homicídios, né, 70 homicidas estão circulando pelas ruas, né, das nossas cidades, circulando pelo país, né? E isso parece não preocupar ninguém, né? Agora, o tráfico de drogas, aí sim. Né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que aceitar que de novo, que substâncias que alteram estados de consciência fizeram parte, né, da nossa vida enquanto, enfim, fizeram parte da humanidade desde tempos imemoriais e vão continuar sendo. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E qual é a melhor forma de lidar com isso? Né? É realmente encarando esses usos como parte de costumes da sociedade e tentando reduzir os danos do seu uso. Né? E aí, voltando ao trabalho que eu citei do NUT. Né? É claro que há danos, né? Não vamos também dizer que ninguém precisa se preocupar, né? A questão das drogas não traz nenhum dano para a sociedade, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter honestidade para admitir que é um problema. É um problema para aqueles usuários, né, que desenvolvem um uso problemático. Né? Hoje, inclusive, não é a mais indicada. Então, hoje se fala em uso problemático de drogas. Né? Então, vamos admitir que há pessoas que vão fazer uso problemático de determinadas substâncias, nesse caso, que são aqueles percentuais que o NUT indica. Né? Então, nesse caso, nós vamos precisar desenvolver políticas de redução de danos, políticas que atendam a essas pessoas, quer dizer, que atendam sabe, que a gente possa cuidar realmente de quem precisa ser cuidado e quem quer ser cuidado. Né? Por outro lado, a gente tem que admitir, né, e eu acho isso, o Carl Hart, né, que é um neurocientista da Universidade de Colômbia, com quem eu trabalhei durante um tempo e aprendi muito, né? O Carl Hart diz o seguinte: o problema não é a droga, o problema é a pobreza, o problema é a idade. Né? É isso que leva ao uso problemático de drogas. Né? Não é a droga em si, né? É o que vem antes. Então, você, cada vez mais, você encontra em algumas áreas das grandes cidades essas cenas, né, de uso de crack. Né? E essas pessoas, se você for, né, realmente procurar saber o que está por trás, né, daquele uso, você vai ver que aquelas pessoas chegaram àquele ponto porque antes perderam o emprego, perderam a família, perderam a casa, perderam a moradia, perderam tudo. Então, para aquelas pessoas, o uso do crack são aqueles segundos
em que ela vai encontrar uma certa felicidade, né? Quer dizer, mas ela chegou àquilo por uma falha, que é uma falha nossa enquanto sociedade, né? Então, não vamos nos enganar. E hoje, só para terminar, que eu acho que já está muito longa essa conversa, hoje, qual é o meu interesse? O meu interesse é mostrar que essa guerra, né, que a gente chama de guerra às drogas, que é uma guerra que nunca foi contra as drogas, é uma guerra contra determinado grupo dentro da população, né? Então, é uma guerra voltada ao varejo das drogas, a essas pessoas negras e pobres que estão nas favelas e periferias fazendo, né? Envolvidas nesse varejo das drogas. Então, essa guerra está destinada a esse grupo de pessoas. E essa guerra custa muito caro, né? Então, a gente mostra, e eu convido todos para visitarem o site do nosso projeto, que se chama Drogas Quanto Custa Proibir, drogasquantocustaproibir.com.br, e lá a gente mostra não só os custos financeiros e orçamentários, mas a gente mostra também o impacto dessa chamada guerra às drogas na saúde, na educação e na economia dos territórios afetados por essa chamada guerra às drogas. Muito bem, Julita. De fato, a gente teria mais algumas questões, mas de alguma maneira tu já contemplaste aí a maioria delas, e eu vou ainda abrir para te fazer as tuas considerações finais. Eu apenas queria remeter também ao podcast do CRISP, que é das pioneiras nos estudos sobre crime, polícia, justiça, direitos humanos no Brasil, onde a mais recente entrevistada foi a Julita Lengruber, e ali ela também fala sobre alguns dos temas tratados aqui e de outros temas, entre os quais o próprio o SESEC, né, a história do SESEC e todo mais. Então eu queria te abrir então, Julita, para as tuas considerações finais, porque me parece que de tudo que tu nos disse, né, eu acho que tem uma questão muito importante que é o nosso papel como acadêmicos, pesquisadores, ele tem uma dimensão de intelectual público, né? De participar do debate público, inclusive no tema das penas alternativas, eu ia referir uma pesquisa tua, onde tu mostrava que as pessoas em geral acham que pena alternativa não é uma pena adequada, não é séria, e depois de passarem por um dia de capacitação, elas acabavam mudando de opinião sobre isso, né? O que mostra um pouco essa pedagogia, digamos assim, que é de alguma forma o nosso papel e que tem sido o teu papel ao longo desses tantos anos de atividade nessa área. Então, para finalizar, eu queria te ouvir um pouco também sobre isso. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? Um ser inquieto. Então, desde muito cedo, quer dizer, desde que eu comecei a me voltar, né, para esses temas relacionados com a privação da liberdade, depois com as alternativas à pena de prisão, depois os sistemas de polícia, sempre me inquietou muito, né? Quer dizer, essa sabe, produzir estudos e, no fim, a maior parte desses nossos estudos, infelizmente, acabam sendo, sabe, muito teóricos e muitos desses estudos bastante sofisticados, mas eu acho que às vezes falta a nós, né? E aí eu me incluo também, né, que trabalhamos nesse campo, né? Eu acho que a gente falta às vezes uma dose de objetividade, né? Às vezes a gente se perde em determinadas discussões. Então eu acho que isso sempre me angustiou desde que eu comecei a estudar prisões até hoje na área de política de drogas, sabe, poder atuar no debate público, poder desafiar o poder público é uma coisa que sempre me fascinou, né?
Então, eu acho que eu continuo, né? Eu fiz 80 anos esse ano e continuo inquieta, né? E eu acho que essa inquietude me levou a ocupar determinados cargos, né? Com essa angústia de realmente botar a mão na massa e ver até que ponto você consegue contribuir efetivamente para a mudança, né? E no ano 2000, nós já estamos fazendo 25 anos esse ano, nós criamos, eu e a Silvia Ramos, a Bárbara Musumeci e a Leonarda, a Bárbara Soares e a Leonarda Musumeci, nós criamos o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Né? Fomos um dos primeiros centros de estudo dentro de uma universidade, começamos na Universidade Cândido Mendes, e hoje somos um centro de estudos absolutamente independente, temos CNPJ próprio, não estamos mais vinculados a uma universidade. E continuamos com projetos na área de segurança pública, na área de política de drogas e na área que é uma área nova, né? Essa tecnologia aplicada à segurança pública, essas novas tecnologias, reconhecimento facial. Temos uma área do SESEC que eu gosto muito, que se chama Panóptico, voltada a esse tema, né? Quer dizer, mostrar como essas tecnologias de reconhecimento facial têm contribuído para agudizar o racismo no Brasil. E, enfim, então nós estamos aí comemorando 25 anos e sempre com essa preocupação, né, de produzir pesquisa robusta, pesquisa academicamente robusta, né? Nossos pesquisadores hoje são basicamente doutorandos ou já doutores ou mestrandos, pelo menos. Então, nós temos e temos formado pesquisadores ao longo desses anos, né? Hoje temos a alegria de dizer que 70% dos pesquisadores são pessoas negras, e então eu acho que a gente também conseguiu sabe, dar uma contribuição importante nessa área, e estamos aí continuando a provocar, incomodar e desafiar o poder público, enfim, na medida enfim, cada dia tentando entender, né, a dinâmica do poder público e dos nossos limites de intervenção. Muito bem, então nós finalizamos agradecendo mais uma vez, agradecendo imensamente a disponibilidade da Julita Lengruber por essa conversa inspiradora e corajosa, como toda a trajetória dela, e a você, ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio do GPESC Podcast. Siga, compartilhe e ajude a ampliar esse debate fundamental, e até a próxima.